quero falar hoje sobre nos movermos pela palavra da fé. Fala para quem está do seu lado: você precisa se mover pela palavra da fé. Fala para quem está do outro lado, só para ninguém ficar com ciúme. Fala: irmão, você precisa se mover pela palavra da fé. O que é a palavra da fé? A palavra da fé é o próprio Deus. Deus é a palavra. O Deus de milagres, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus que manifestou a redenção, o mesmo Deus que desenhou as estrelas, o mesmo Deus que desenhou o seu interior, o mesmo Deus que esqueceu do seu passado, do teu pecado, quando você foi redimido em Jesus. É o mesmo Deus que desenhou o teu futuro e já está lá esperando você chegar. É esse Deus, o Deus da palavra, o Deus de aliança, o Deus da promessa, o Deus que é a palavra. Sabe, a Bíblia não contém a palavra, a Bíblia é a palavra. E essa palavra precisa ser conhecida, precisa ser absorvida, precisa ser declarada, precisa ser confessada. Uma Bíblia aberta em Salmos na prateleira da família de alguém não vai mudar nada, é só mais um livro. Um livro que é estudado sem que haja temor não vai mudar nada, é só mais informação. Mas a palavra revelada muda histórias. A palavra revelada é quando o próprio Deus se apresenta para nós. Alguém está comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou falando de mim, eu estou falando dele, eu estou falando do Deus da palavra. Se a palavra não mudar a tua história, nada muda, irmão. Ela é a base fundamental da igreja, ela é a segurança que nos sustenta em dias difíceis. A palavra que criou todas as coisas quando nada existia é o que sustenta, apesar de tudo se levantar. Então a gente tem que ter esse entendimento: o Deus que criou tudo quando nada existia é o Deus que sustenta mesmo que todo o inferno tente destruir. Ninguém pode desfazer o que Deus fez, desfalar o que Deus falou. Então eu continuo preso, agarrado, firmado na primeira palavra que Deus me deu. Você está comigo? Diga amém. Primeira chave que eu quero compartilhar a respeito da palavra da fé é que você se torna aquilo que você está falando. Isso pode ser libertador para alguns e pode ser assustador para outros. Olha para mim, irmão, em nome de Jesus. Você se torna aquilo que você está falando. Tem pessoas que só reclamam e se assustam porque parece que as coisas estão dentro de uma espiral. Não é a lei de Murphy que está vindo contra você, são as suas palavras que estão retornando contra você. Você conhece alguém que só espera o pior e depois de algum tempo parece que só o pior está acontecendo? Por quê? Porque você liberou palavras, palavras se tornaram realidades e elas voltaram para bater na sua porta. Foi feito um estudo há algum tempo atrás, eu vi um pastor americano falando sobre isso e eu achei incrível. Fizeram um estudo em algumas igrejas e eles perceberam o seguinte: 97%, se eu não me engano, 97% do medo que algumas pessoas tinham em relação a algumas coisas que poderiam acontecer, depois de algum tempo, elas perceberam que aquilo não aconteceu. 97% do medo dos entrevistados não se tornou uma realidade. Então, o que eles perceberam é que a gente acaba tendo tanta preocupação com coisas que nem vão acontecer, que a gente acaba ocupando a nossa mente com um espaço que deveria ser para a gente liberar milagres e maravilhas e cenários que vão acontecer. Irmão, às vezes a gente está preocupado demais com gigantes que ainda nem chegaram, a ponto de não gastar tempo liberando palavras sobre milagres que vão chegar. Se torna uma igreja em busca de livramento o tempo inteiro. Livramento da fuga, livramento do medo, livramento da imigração, livramento da polícia, livramento do que seja. Irmão, Deus não te chamou para ser um fugitivo buscando livramento o tempo inteiro. Deus te chamou para liberar novas realidades, abrir a boca e usar a voz profética que a igreja tem. Essa é a palavra da fé. Tratar coisas que não são como se já fossem, trazer existência aquilo que não existe. Isso é fé. Qualquer coisa abaixo disso é positivismo. Qualquer coisa ao lado disso é entretenimento. Mas a fé é um firme fundamento, é uma firme convicção. A fé não deixa espaço para dúvida, a fé não negocia com o natural, a fé diz o que vai acontecer e pronto, já aconteceu. Isso é fé, isso é fé, irmão. Tudo é possível ao que crê. Pastor, eu acho que você está exagerando. Então a palavra está exagerando, a palavra está dizendo: tudo é possível ao que crê. Se você crer e não duvidar, assim será feito. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso é a palavra. Não é a minha teologia sistemática a respeito de fé e milagres. É o que a palavra diz. Crer e não duvidar.
Eu lembro que uma vez eu estava ministrando numa conferência no Rio, e aí um pastor que estava pregando no dia, ele fez um convite para quem precisava de cura. Eu achei aquilo incrível. Ele falou: quantos creem que Jesus pode curar? Levanta a mão. As pessoas levantaram. Você que está enfermo e precisa de uma cura, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. E aí eles vieram. E aí ele orou por aquelas pessoas, mas não convidou aquelas pessoas a orarem. E aí depois a gente foi jantar, eu falei: pastor, por que você não convidou quem foi à frente para fazer uma confissão de fé? Ele falou: André, porque quando ele levantou e saiu do lugar, ele está tendo uma atitude de fé. Mas tem muita gente que tem uma atitude de fé, mas logo depois tem uma confissão de dúvida. Então eu prefiro me agarrar à primeira atitude que ele teve e crer com ele até que o milagre aconteça. Irmão, às vezes a gente tem fé para levantar de alguns lugares e andar até outros, mas é no meio do caminho que muita gente começa a duvidar se vai acontecer. Não é para começar. No começo a gente tem fé misturado com euforia, expectativa. A gente está excited. Esse negócio vai dar certo. Eu vou começar esse business. O aluguel é caro, mas está tudo certo. O down payment, eu vendi algumas coisas, mas vai dar tudo certo. E a gente começa. A gente tem uma palavra, a gente tem fé, a gente tem uma expectativa. Mas na primeira crise, muita gente começa a duvidar. Será que Deus vai fazer o que falou que faria? Será que Deus vai cumprir o que disse que cumpriria? É no meio do caminho que tem muita gente esmorecendo na fé. O desafio não é começar, irmão. O desafio é permanecer enquanto os meus olhos não veem o que Deus disse que faria. É quando o nosso natural começa a sabotar o sobrenatural. Irmão, pega essa chave. O natural está o tempo inteiro tentando sabotar o sobrenatural, plantando dúvidas. Será que vai se cumprir? Será que vai acontecer? Será que vai? Irmão, duvide das suas dúvidas, mas não duvide da sua fé. Será que eu fui chamado? Você acha que eu nunca tenho? Eu estou falando aqui, eu não sou um super crente, não. Você acha que eu não tenho dúvidas? Você acha que às vezes vem um culto como esse que não está tão cheio como poderia? Você acha que eu não me questiono? Será que eu entendi certo? Será que Coral Springs celebra o que a gente carrega? Será que é para esse lugar? Será que é nesse tempo? Mas aí logo em seguida eu preciso duvidar das minhas dúvidas e me firmar na palavra que Deus deu. Eu sei o que Ele me mostrou, eu sei o que Ele me falou. Então não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que Ele fala. Muita gente aborta ações de Deus porque para dar ouvido para sentimentos e não está ouvindo a palavra. Sentimentos, fala para quem está do seu lado. Sentimentos passam, irmão. Sentimentos passam. Tem gente desistindo por causa de sentimentos. Tem gente saindo da igreja por causa de sentimentos. Tem gente abandonando a jornada de fé por causa de sentimentos. Tem gente deixando dúvidas entrarem no seu coração por causa de sentimentos. Por isso que a gente precisa ter uma fé firmada na palavra, uma fé firmada em Deus e nas suas promessas, uma fé firmada numa rocha inabalável. Porque sentimentos todos nós temos. A gente tem um dia mau, a gente tem um dia do desânimo, a gente tem um dia do cansaço. Só que a gente precisa deixar sentimentos de lado e se firmar a palavra, porque os sentimentos mudam, mas a palavra não. Você quer um exemplo claro que todo homem casado vai entender muito bem? Existe um período que com certeza foi estabelecido depois do pecado, chamado TPM. Não, com certeza, a mulher agora vai sentir dores de parto. Toda a dinâmica que Deus mudou a partir do pecado, com certeza a TPM está envolta nisso. Então, o que é a TPM? É um período que a mulher está com uma bomba de hormônios, emocionalmente. Algumas ficam instáveis, mais irritadas. Agora é impressionante, quando a sua esposa entra na TPM, você já sabe, você está na TPM, né? Ah, tá. E quando ela sai, é como se um Shrek tivesse ido embora, apareceu uma princesa da Disney. Você fala: o que aconteceu? Ah, já sei, TPM acabou. Então entenda, eu quero que você entenda que algumas estações da sua vida são como a TPM da sua esposa, ou da sua mãe, ou da sua irmã. Parece que nunca vai passar, mas quando você acorda, vai ver, já passou. São temporárias. Eu estou usando uma brincadeira para criar uma analogia, para você entender que tudo que é sentimento é temporário, tudo que Deus estabeleceu é eterno. Mas olha que loucura, às vezes a gente abre mão de coisas eternas por causa de sentimentos temporários. É por isso que ele fala: olha, a gente não tem que se firmar naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é momentâneo, mas aquilo que não se vê é eterno.
O meu chamado em Deus é eterno, a minha identidade é eterna, a minha salvação em Deus é eterna. As promessas que Deus me fez são palavras de vida eterna. Agora, os meus sentimentos são momentâneos, mau humor momentâneo, desânimo momentâneo, cansaço momentâneo, perseguições momentâneas, crises momentâneas. Tudo passa, irmão. Inclusive estações boas também. Quantas pessoas a gente não conhece que estavam vivendo um momento incrível e depois se estabilizou e está tudo bem. Isso é vida real, real life. Isso é vida real. Mas a gente tem que entender que isso vai passar. Eu não sou o meu pior momento e eu não sou o meu melhor momento também. Eu não sou um momento, ponto. Eu não sou um momento. Porque senão, quando está tudo bem, eu consigo acreditar que Deus é bom. Mas quando está tudo mal, eu começo a questionar se Deus se esqueceu de mim. Deus não mudou porque o meu momento mudou. Deus não mudou porque a minha circunstância mudou. Quando a gente começa a estabelecer uma jornada de fé pautada nessa confiança, a gente não é mais refém das circunstâncias. E você está ouvindo isso de alguém, e quem caminha ao meu lado sabe, tem momentos que eu chego a parecer até frio, porque essas coisas não tiram a minha alegria. Se hoje eu precisasse, por algum motivo migratório, voltar para o Brasil, Deus, eu tenho certeza que no seu tempo perfeito tem algo que o Senhor quer fazer com a minha família no Brasil. Se Deus me enviasse para outra nação, Deus, estava tudo tão incrível aqui, mas imagina o que o Senhor vai fazer então nessa próxima. Se o Senhor me moveu de um lugar de superabundância e de romper, é porque o Senhor tem algo melhor para mim. A gente tem que ter um entendimento que no tempo perfeito de Deus, Ele não me deve satisfações. Ele sabe o que é melhor para mim. Por mais que eu não entenda hoje, vai fazer sentido amanhã. A gente fica mais em paz, irmão. Um médico que cuidou de mim quando eu estava internado há 5 anos atrás veio visitar a gente algumas semanas atrás. E ele falou: pastor, como é que você está? Como é que está o seu coração? Eu falei: eu estou bem, eu estou ótimo. Às vezes bate um cansaço e a minha mente começa a falar: será que é bom fazer um check-up? Mas aí logo depois eu duvido das minhas dúvidas. Eu falo: não, eu estou completamente sarado, a minha saúde é perfeita, está tudo certo. Mas eu confessei algo para ele que eu sinto de confessar isso para vocês aqui. Tem poucas pessoas ouvindo. Somos só 4.000 famílias online, mais alguns aqui. Vou falar com muito temor e diante de Deus. Eu falei, o nome dele é Calê. Eu falei: Calê, se Deus permitisse, eu creio que não vai acontecer, mas se Ele permitisse que eu voltasse para um período de internação por qualquer motivo, eu não questionaria. A minha pergunta é a mesma que eu fiz na primeira internação: o que a gente vai fazer junto nesse tempo? O diretor de um hospital de câncer de Minas Gerais liberou que cada paciente internado recebesse uma cópia do livro que eu escrevi quando estava internado no leito. Os meus pais foram entregar um livro dizendo: o meu filho estava no mesmo leito que você, Jesus curou ele, e ele escreveu algumas coisas sobre isso. Vai fazer bem para você, irmão. Tudo aquilo que um dia nos feriu vai se tornar um instrumento de cura para curar quem precisa. Então, se a gente é emocional, Deus, você se esqueceu de mim, eu estou fazendo a tua obra, eu estou internado e agora? Não. Deus não se esqueceu de mim quando eu estou mal. Como Deus também não me dá privilégios quando eu estou vivendo algo bom. Você acha que você é preferido de Deus em relação a alguém que está passando fome na África? Não, Deus não se esqueceu dele, se lembrou só de você. Mas o oposto também é verdadeiro. Numa crise, Deus não se esqueceu de você. Jornadas são individuais. Em cada processo que Deus permite que a gente passe, tem um propósito que Ele quer estabelecer em nós. Deus permite que alguns gigantes se levantem para levar a gente para novos níveis. Olha para a vida de Davi, irmão. Quem era Davi antes do gigante? A Bíblia diz que ele estava indo entregar comida para os irmãos que estavam na guerra. Davi não estava alistado, Davi não tinha roupa de soldado, cara de soldado, cheiro de soldado. Davi era um Uber Eats da época, estava indo levar queijo para os irmãos. Então você pega o gigante, era uma maldição para aqueles exércitos, mas o gigante se tornou uma bênção para Davi, tirou ele da invisibilidade e colocou ele na história. Ei, irmão, a gente começa a aprender a não questionar alguns gigantes que Deus permite que cheguem, porque podem ser o nosso passaporte para o próximo nível. Tem gigantes que eu enfrentei na minha jornada ministerial: perseguição, desonra, dúvida. Irmão, já preguei para 3.000 pessoas com a conta de luz de casa cortada. Já preguei para milionário com desafios para conseguir pagar contas em casa, e a alegria era a mesma. Por quê? Porque eu sei que o meu momento não define a minha história. Esses gigantes estão me ativando. Eu não estou abatido por conta da crise,
Eu também não vou me ensoberbecer quando chegar o dia do palácio. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground. Music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true, a hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu, man. Até a próxima. Valeu, man. Até a